Bom dia, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Lembrando que na semana passada nós estávamos corrigindo todas as atividades, como também uma forma de revisão e retomar um pouquinho o conteúdo desse período remoto de aulas não presenciais. Hoje nós vamos continuar com a nossa correção, tá? Lembrando que se vocês tiverem dúvida, vocês podem encaminhar para a prof através do plural. Lembrando também que se vocês precisarem copiar alguma coisa, precisarem complementar as respostas de vocês do caderno, é só colocar o vídeo na opção de pause e copiar, ok? Então vamos lá. Na semana passada, nós corrigimos até a aula do dia 30/4. Posteriormente, nós estávamos vendo o conteúdo que falava sobre terremotos e vulcanismo, aula do dia 7/5. Como atividade, então, além de assistir todos os vídeos, obviamente, vocês tinham que pesquisar e escrever no caderno qual a função da escala de Richter. A escala de Richter foi criada pelo sismólogo Charles Richter, com o objetivo de medir a magnitude dos terremotos. Então, vai medir as ondas sísmicas, que se vocês retomarem esse vídeo, vocês vão ver que quando acontece um terremoto, emite algumas ondas. Então, é possível sim prever desta forma, ok? E consegue medir também aí a magnitude de um terremoto, para saber se ele foi de média, grande ou forte intensidade, tá? Próxima atividade. Com o auxílio de um adulto, desenvolver um mini vulcão comestível. Fazer um vídeo simples, postar no grupo da sala ou mandar para a professora mostrando o vulcão confeccionado e explicar quais ingredientes utilizou para realizar a atividade. Seja criativo. Essa atividade, a prof já atribuiu nota, mas caso alguém queira fazer ainda, é uma atividade bem bacana de se fazer. Tivemos excelentes vídeos na turma de vocês, foi super bacana. Na aula do dia 14, então, a prof fez um pequeno vídeo para vocês e solicitou que vocês realizassem uma atividade que estava no link. Eram umas questões, porém, não está mais disponível esse link, tá? Então, quem fez, fez. Quem não fez, infelizmente, acabou ficando sem nota e não tem mais como a gente voltar para fazer essa atividade, ok? Capítulo 6, no dia 21/5, a vida modificando as paisagens. Então, aqui a prof já havia solicitado para realizar as atividades retroativas. O que é retroativas? As atividades que a prof já havia pedido na disciplina de geografia. Já tinha gente aí com conteúdo atrasado. Atividade individual, obviamente, Quem fez, fez. Quem não fez, teria que fazer. Seguindo, então, escreva em seu caderno os conceitos de continente e oceano. Vamos saber qual é a diferença? Tinha no livro, tinha também essa diferença no vídeo que a prof postou. Então, continente são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos. No total são 6. América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica também, tá? Oceano são porções de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo do planeta. São um imenso conjunto de água misturada com outros elementos, principalmente os sais minerais, e que circunda as áreas formadas pelas terras emersas, os continentes, o que inclui ilhas e continentes. Realize uma breve pesquisa na internet ou livro de geografia e desenhe um mapa em seu caderno, indicando somente onde fica cada continente e o nome de todos os oceanos.
No vídeo, no livro de vocês têm vários mapas, tá? Então, a prof aqui utilizou 2. O mapa mais clarinho tem todos os continentes ali, tá? E o mapa azul e branco tem o nome de todos os oceanos. Quem fez somente um mapa, assim como o mapa ali onde está escrito os continentes, e nas porções de água colocou o nome dos oceanos, estava certo, era para fazer um mapa só, tá? Mas aqui, para exemplificar um pouquinho melhor para vocês compreenderem, a prof colocou os 2. Seguindo então, capítulo 7, na aula 28 do mês 5, a dinâmica da natureza, dia 28, aliás, tá? A dinâmica da natureza. Então, realizar leitura das páginas 136 até 139 do livro de Geografia, uma leitura individual. Quem leu e gostaria de estar lendo novamente, fique à vontade, é um conteúdo super bacana. Quem não leu, por favor, corre lá, aprimora os conhecimentos, leitura faz bem. Quanto às atividades, copiar no caderno os conceitos de atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosferas, presentes no vídeo, livro ou internet. Lembrando que a atmosfera é o conjunto, né, de toda a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, aqui nós temos o conceito, tá? Que é a camada de gases que está em volta do planeta e acompanha todos os seus movimentos do planeta, graças à gravidade. Ela tem a função de controlar a temperatura da Terra. É constituída por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos saber então o que é cada um? Dentre as principais características então da troposfera, é a única camada onde os seres humanos conseguem respirar normalmente, situada de 10 km a 12 km de altitude. Também ocorrem todos os fenômenos meteorológicos por conta de fatores variados, como a elevada porcentagem de vapor de água nesta camada, levando à formação de nuvens, e onde ocorrem ainda fenômenos naturais, como as chuvas, os ventos e os relâmpagos. Seguindo então aqui, a estratosfera é a segunda maior camada da atmosfera terrestre, localizada entre a troposfera e a mesosfera. É rica em gás ozônio e pobre em gás oxigênio. Por esse motivo, é nesse local que se forma a camada de ozônio, responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Como característica, ela possui pouco vapor d'água em sua composição e quase não apresenta nuvens. Mesosfera é uma das camadas da atmosfera terrestre, encontrada abaixo da termosfera e acima da estratosfera. Ela possui uma altura de 80 km de altitude aproximadamente, a partir da superfície da Terra. Pouco se sabe sobre a mesosfera, pois é uma região pouco estudada. Nenhum avião ou balão meteorológico é capaz de alcançar essa camada. Enquanto isso, é considerada baixa para os satélites, os quais não são capazes de permanecer em órbita. Pessoal, se precisar, coloque um pause no vídeo e copiem esses conceitos que são bem importantes, tá? Seguindo, termosfera é a maior camada da atmosfera. Trata-se de uma classificação térmica. Está localizada logo acima da mesosfera e se estende até 600 km de altitude. O significado de termosfera é esfera de calor. Esse calor, porém, não é transmitido porque o ar é muito rarefeito. Nessa região não há contato suficiente entre as partículas. A camada quente. Exosfera é a camada mais externa da atmosfera, situada acima da termosfera, na Terra, e
acima da termosfera, na Terra a exosfera começa a uma altitude que varia de aproximadamente 500 a 100 quilômetros, dependendo da atividade solar, e se estende até dezenas de milhares de quilômetros, onde a atmosfera se confunde com o espaço exterior. Seguindo, então, a prof colocou aqui o desenho, tá? Para vocês identificarem quais são as camadas e a sequência delas. Então, aqui é a troposfera, onde a gente respira, posteriormente a estratosfera, depois a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é a mais externa, tá? Também tinha outra atividade nessa semana. Pesquisar no livro e anotar no caderno o que significa precipitação da água das nuvens. Então, a precipitação ocorre quando o vapor da água está presente na atmosfera. As nuvens formam-se pela condensação de vapor da água presente na atmosfera em função do gradiente térmico da camada gasosa que envolve a Terra. Chuva, né? Ou seja, nada mais é do que a precipitação é o caimento, então, das gotículas de água. Elas podem cair em forma de gelo, em forma de granizo, né? Elas podem cair simplesmente em pequenas gotículas, em gotas maiores, que é uma chuva mais grossa, né? Então, Capítulo 7, a dinâmica da natureza, na aula do dia 4/6. Então, tinha um link, tá? O link era esse daqui, que também era uma atividade avaliativa. Também não está mais disponível, tá? Quem fez, fez. Quem não fez, infelizmente, acabou ficando sem nota. No capítulo 7 ainda tinha mais uma atividade. No dia 11/6, ainda falando sobre a dinâmica da natureza. Então, tinha que realizar a leitura do texto, a temperatura, que está lá na página 140 do livro de Geografia de vocês. Leitura individual, uma leitura bem bacana, tá? Vai aprimorar aí nos conhecimentos de vocês. Atividade. No caderno, desenhar e colorir as zonas térmicas da Terra em cores diferentes, identificando cada zona, né? Então, aqui, se vocês analisarem, zona polar ou glacial, zona temperada, zona tropical está dividido em cores e também está identificado. O desenho que vocês tinham que fazer no caderno é semelhante a esse, tá? Só para vocês conseguirem identificar aonde fica no nosso planeta Terra cada zona. Escreva no caderno os conceitos de zona polar, zona temperada e zona tropical. Então, tem aqui os conceitos. A prof colocou aqui o conceito de zona polar, zona temperada, zona tropical. Se vocês quiserem colocar o vídeo em pause, que eu acredito que essa atividade que todos vocês fizeram, mas quem não fez, coloca no pause e copia, tá?